Meu irmão, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cruzada Evangelística, pregação da Palavra de Deus. Vamos ouvir essa mensagem para os pecadores. Nossa voz, mais uma vez, com um bom dia, a entrada de uma boa tarde de salvação. Que Deus em Cristo Jesus possa falar mais uma vez no teu coração. Nós estamos aqui em poucos minutos para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo como sendo uma grande oportunidade do ser humano entender o porquê Deus colocou o homem nessa terra, porquê você está andando por essa terra. Talvez hoje, ao levantar de manhã, você planejou o teu dia, você planejou o que você vai fazer, mas às vezes você não percebeu que esse dia chamado hoje é mais um dia que Deus está te dando, uma oportunidade para Deus cumprir na tua vida um propósito que Deus tem com todo ser humano. Mas o ser humano, ele só consegue perceber o que é este propósito a partir do momento que ele crê na existência de um Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que está no controle de todas as coisas, e que esse Deus Todo-Poderoso, ele fez um plano maravilhoso para salvar uma humanidade que está caminhando de passos largos para o inferno. A Bíblia diz que a porta do inferno ela é larga, o caminho é espaçoso e há uma multidão caminhando para lá. Não que Deus fizera o homem para ir para o inferno. Deus fez o homem para a glória do seu nome e para que o homem vivesse eternamente em comunhão com Deus. Mas o homem, pelo engano do pecado, pelo engano de Satanás, o homem caiu nas redes do pecado, o homem caiu nas redes do diabo e colocou teus pés no caminho do inferno. Mas como a vontade de Deus não é que o homem seja condenado, como a vontade de Deus não é que o homem vá para o inferno, antes do inferno, a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, ele enviou o teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo. E é por isso que Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu detalhadamente, na risca, tudo aquilo que estava previsto para acontecer quando ele chegasse. Ele encontrou o mundo em trevas, ele encontrou o mundo perdido, ele encontrou o mundo desnorteado, mas ele veio como esperança para aquele que já não tinha mais esperança. Ele veio como luz para aqueles que estavam em treva. Ele veio como socorro para aqueles que já estavam deixados. Ele veio como orientação para aqueles que estavam perdidos. Jesus Cristo, ele veio, ele cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido. A Bíblia fala que ele morreu, mas o terceiro dia ele ressuscitou com glória. E a Bíblia fala que ele foi visto por muitas pessoas depois que ele ressuscitou, para confirmação de que essas coisas aconteceram e que Deus, pelo seu poder, ressuscitara o teu filho, e que com essas confirmação Deus estava confirmando o plano que ele tem para a humanidade. Depois que Jesus ressuscitou, ele falou com seus discípulos: agora vocês vão e pregam esse evangelho. Aonde passar esse evangelho vai passar com poder para perdoar pecado. Pregue esse evangelho. Aonde passar esse evangelho vai passar com poder para curar a enfermidade. Pregue esse evangelho. Aonde passar esse evangelho vai passar com poder para cortar as correntes do diabo. Pregue esse evangelho. Aonde passar esse evangelho vai passar com poder para abrir portas que estão fechadas, para salvar pessoas que estão perdidas, para abrir olhos que estão fechados, porque esta palavra é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E é esse evangelho que a Bíblia fala que foi anunciado desde a fundação do mundo. Este evangelho que foi confirmado na cruz do Calvário, este evangelho que os discípulos pregaram, este evangelho que os apóstolos anunciaram, este evangelho nós estamos pregando aqui hoje. E este evangelho, ele está cruzando o teu caminho neste momento.
A Bíblia fala em Atos capítulo 17 que o apóstolo Paulo, estando numa cidade chamada Atenas, ele entrou naquela cidade e ao observar aquela cidade, o espírito dele ficou comovido por ver aquela cidade tão entregue à idolatria. Então ele começou a anunciar o evangelho naquele lugar. E ao anunciar o evangelho naquele lugar, em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, ele diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de Jesus Cristo, do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que ao ouvir a palavra de Deus, ele procura dentro da palavra de Deus algo que possa lhe dar certeza de que essa palavra é a verdade, ele encontra revelado pelo Espírito Santo, porque Deus não quer que você creia cegamente naquilo que não te faz sentido, mas para todo aquele que abriu o coração, Deus se manifesta através do Espírito Santo, revelando as verdades do Evangelho que é pregado. Eu quero dizer para você, tantas pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer com o teu corpo, com essa situação da pandemia. Quantas pessoas, ao ouvir falar que isto ou aquilo é bom para combater o vírus, corre, compra, corre atrás, busca, faz uso para ter cuidado do corpo, com medo do corpo morrer. Mas eu digo para você, mais valor do que o corpo tem a tua alma. Se você cuida do corpo para que o corpo não morra, preste atenção que o teu corpo está passando uns dias para você tomar uma decisão, mas a Bíblia fala que quem crê nesse evangelho será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E Paulo está dizendo que Deus, através desse Jesus Cristo, que mandou anunciar o evangelho, e desse evangelho que tem percorrido a terra, anunciando o que há de vir e não tardará. A Bíblia diz que por meio desse evangelho, Deus confirmou que Jesus Cristo, ele tem um dia determinado por Deus, em que com juízo e com justiça, ele há de julgar todos os que estão passando pela face da terra. Mas o conselho dele não é que você espere por esse dia de braço cruzado. O conselho dele é que no dia chamado hoje, você procure saber o que é o plano de Deus para a tua vida. O conselho de Paulo para aquele povo e para todos, em todo lugar, é que se arrependam dos vossos pecados em tempo oportuno, porque Deus, pela sua misericórdia, ele manifestou o seu amor de uma forma que não podemos explicar. Mas esse mesmo Deus que manifestou o seu amor de uma forma que não podemos explicar, dentro da manifestação das informações que ele passou do teu amor, ele nos falou da existência de um plano. E dentro da existência de um plano, ele falou de um tempo de oportunidade. E dentro desse tempo de oportunidade, ele fala que aquele que tiver sabedoria nessa terra, que tome a decisão o mais rápido que você pode. Porque hoje o teu coração está batendo. Hoje o teu sangue está circulando. Hoje você está me ouvindo. Quantas pessoas já passaram por essa feira e hoje não passam mais, porque já estão na tumba fria, aguardando o destino eterno que lhe aguarda. Quantas pessoas já nos ouviram pregar nessa feira e rejeitaram, mas hoje estão na tumba fria, aguardando para se encontrar com Deus. Quantas pessoas já passaram por essa feira e ao ouvir a pregação do Evangelho, menearam a cabeça, desprezaram, pensaram que era bom demais. Hoje estão na tumba fria, aguardando para encontrar com Deus. Mas hoje, você ainda ouve o som da minha voz. Hoje Deus ainda te chama. Hoje Deus ainda fala contigo. Os teus pés estão no caminho do inferno, mas Jesus Cristo, ele se manifestou para tirar os teus pés de lá. Hoje. Por isso, se tem alguma coisa na tua vida que você julga que é mais importante do que você tomar uma decisão para com Deus, jogue isso por terra hoje, porque sabe uma coisa, por mais que você construa, por mais que você consiga, por mais que você conquista, quando você entrar na tumba fria, o teu carro não vai te acompanhar.
Quando você entrar na tumba fria, as tuas contas vai ficar para outro pagar. Quando você entrar na tumba fria, a casa de luxo que você construiu vai ficar para outro. Mas a Bíblia fala que aquilo que você escolheu espiritualmente vai seguir com você para determinar a tua eternidade. E a Bíblia diz que todo aquele que aceitou Jesus, ele terá o direito do perdão dos pecados. Porque a Bíblia diz que através do sangue de Jesus, Deus tirou a cédula que de alguma maneira nos era contrária. E Jesus, ele cravou ela na cruz, nos deu o perdão dos pecados, para que nós pudéssemos ser limpos através do sangue de Jesus. E a Bíblia Sagrada ainda fala mais uma coisa para nós: ainda que os teus pecados seja mais vermelho que a carmesim, ainda que os teus pecados seja mais sujo do que o lixo, ainda que os teus pecados seja mais podre do que um corpo em putrefação, ainda que os teus pecados seja mais escuro que as trevas, o sangue de Jesus tem poder para limpar ele. O sangue de Jesus tem poder para te perdoar. E este sangue que hoje oferece para você um socorro para a tua alma, este sangue que oferece para você hoje uma oportunidade de mudar a tua direção dos seus pés que estão caminhando por inferno, este sangue que hoje foi derramado para te defender, esse sangue, um dia, ele será apresentado à humanidade como uma prova de que Deus fez o que precisava ser feito para te salvar. Mas a humanidade insistiu em fazer a escolha daquilo que Deus não preparou para a humanidade. Porque a Bíblia diz que o inferno, ele não foi preparado para o homem. A Bíblia diz que o inferno não foi preparado para você. A Bíblia diz que o inferno não foi preparado para você. A Bíblia diz que o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que fizeram aliança com ele. Por isso, no dia chamado hoje, lembra que aquele Jesus, que sem pecado, sem merecer, sem culpa, subiu aquele calvário, abriu os braços naquela cruz para morrer por tua causa. Aquele Jesus, hoje ele está chamando você para a salvação. Muitas pessoas, a Bíblia diz que muitos são chamados, todos são chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhem o caminho da salvação. Por isso, hoje, eu termino essa palavra dizendo para você: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, porque não há nada melhor neste mundo do que escolher Jesus, porque em breve, a Bíblia diz que não tardará, em breve, todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta do que fizemos nessa terra. Eu que estou pregando aqui, vou estar lá, dando conta dessa mensagem que eu estou pregando para você. Você que está me ouvindo agora vai estar lá. E essa mensagem que eu estou pregando vai estar lá também, como prova de que Deus cruzou o teu caminho com a salvação para te dar uma oportunidade. Eu agradeço a minha oportunidade.